tema que possui no direito privado um grande autor que foi responsável pela introdução do assunto entre nós no Brasil e foi o grande precursor do estudo dessa teoria tripartida dos planos lógicos do ato jurídico. Nada mais, nada menos do que Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, seguramente um dos 3 maiores juristas do nosso país, um orgulho para todos nós que somos brasileiros. Pontes de Miranda trouxe para o Brasil uma teoria europeia dos 3 planos lógicos e que foi desenvolvida também por um conterrâneo de Pontes de Miranda, um conterrâneo que é contemporâneo nosso, o professor Marcos Bernardes de Mello, que também é de Alagoas. Um abraço a todos os meus queridos aí da boa terra de Alagoas. E, assim como Pontes de Miranda, o professor Bernardes de Mello desenvolveu essa teoria dos 3 planos lógicos. Portanto, quando nós falamos em existência, validade e eficácia do ato administrativo, o que nós estamos fazendo é adaptar essa teoria da existência, ou perfeição, validade e eficácia, que já existia no direito privado e já existia na teoria geral do ato jurídico, para a realidade específica do ato administrativo. Bem, o ato administrativo se sujeita a esses 3 níveis diferentes de atuação, ou 3 planos lógicos distintos. Você pode imaginar, meu querido, esses 3 planos lógicos como degraus ou como 3 conjuntos com uma área de intersecção. Talvez o mais simples para nós seja pensar na ilustração dos degraus. Um primeiro degrau é o plano da perfeição, que é a mesma coisa que existência, plano da existência. A primeira coisa que tem que acontecer na vida de um ato administrativo é ele existir para o direito. Aí ele vence o plano da perfeição, ele sobe o degrau da existência. Um degrau acima está o plano da validade. O plano da validade, veremos daqui a pouquinho, analisa se o ato foi praticado em conformidade com o ordenamento. E no degrau mais alto, nós temos o plano da eficácia, para verificar se o ato reúne todas as condições para irradiar os seus regulares efeitos. Então, perfeição, validade e eficácia, os 3 planos lógicos, os 3 degraus a que se sujeita a vida de todo ato jurídico em geral e de todo ato administrativo, em especial aqui para a nossa matéria. Vou falar um pouquinho sobre o plano da perfeição ou plano da existência. O plano da perfeição ou plano da existência analisa o ciclo de formação do ato administrativo. Quer dizer, analisa se aquela manifestação de vontade reúne os elementos básicos para sofrer a incidência da norma jurídica. Um ato passa a ser um ato jurídico, um ato relevante para o direito, a partir do momento em que ele sofre a incidência de uma norma. O Pontes dizia a partir do momento em que o ato é colorido pela incidência de uma norma jurídica. E para que ele possa ser alcançado pela incidência de uma norma jurídica, é necessário que ele cumpra um ciclo de formação. Esse ciclo de formação é o objeto de estudos do chamado plano da existência ou da perfeição. Bem, no que diz respeito ao ato administrativo, existem 2 elementos de existência do ato e um pressuposto de existência. E aqui eu falo de uma teoria que foi desenvolvida pelo maior administrativista de nosso país, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. No plano da existência, eu falo aqui exatamente o que é uma reprodução das orientações do grande Celso Antônio Bandeira de Mello, o maior administrativista que esse país já teve. 2 elementos de existência e um pressuposto de existência. Então, para que o ato administrativo possa sofrer a incidência da norma, ele tem que ter 2 elementos. Qual que é a diferença de elemento para pressuposto? Diz o professor Celso Antônio que eu chamo de elemento algo que é interno ao ato.
e pressuposto algo que está fora do ato. Os elementos de existência do ato administrativo são conteúdo, ele tem que ter algum conteúdo, e exteriorização do conteúdo, alguma forma. Esse conteúdo tem que ser exteriorizado de algum modo. Esses são os dois elementos de existência. E o pressuposto de existência é que o ato tenha sido praticado no exercício da função administrativa. Se tem um conteúdo, o conteúdo foi exteriorizado, mas essa manifestação de vontade não se deu no exercício da função administrativa, nós não temos um ato juridicamente existente, porque ele não é capaz de atrair a incidência de uma norma jurídica. Vamos pensar assim, alguns exemplos de atos administrativos inexistentes por problemas envolvendo elementos ou pressuposto de existência. Pense num caso, por exemplo, de um ato administrativo que exija uma conduta impossível. Por exemplo, nós tivemos recentemente no Brasil um caso curioso de um prefeito que baixou um decreto proibindo a morte no município. Parece coisa de novela, mas ele proibiu. Porque não tinha mais vaga no cemitério municipal. E aí ele baixou lá um decreto dizendo que enquanto não abrisse uma vaga, as pessoas não poderiam morrer no município. Veja, juridicamente, aliás, na prática, esse é um ato ridículo. É óbvio que todos sabem que é impossível, por mais que a pessoa queira cumprir uma determinação dessa, de segurar para que não morra. Mas juridicamente, esse ato tem um defeito que é precisamente a falta de um conteúdo. Eu não posso exigir isso da pessoa, então esse ato não tem um conteúdo, ele não é considerado um ato administrativo, ele é um ato inexistente para o direito administrativo. O mesmo acontece quando o ato administrativo fala sobre uma pessoa que morreu. Então imagine o caso da promoção de um servidor morto. O ato que fala sobre a promoção de um servidor morto é um ato inexistente. Ele é inexistente porque falta um dos elementos. Esse conteúdo é um conteúdo que não diz nada em relação à realidade, de modo que esse ato não reúne as condições para sofrer a incidência de uma norma. O mesmo acontece com os chamados atos não sérios. Um servidor que é demitido de brincadeira, está lá num happy hour da repartição pública, o chefe chama e diz assim, você, fulano de tal, já está bêbado, né? Alto na cachaça, já o chefe, chama lá, fala, você, meu subordinado tal, está demitido. Aí todo mundo ri. Ele pode até ser o servidor competente para a demissão, mas aquele é um ato não sério. Ele não tem a exteriorização exigida pelo direito para sofrer a incidência da norma, é um ato considerado juridicamente inexistente. Em relação à história do pressuposto de existência, imagine, por exemplo, uma multa de trânsito assinada por alguém que não é servidor público. Um vizinho maluco vai lá, pega um papel de pão, escreve uma multa de trânsito, porque o carro do outro vizinho está parado em frente da sua garagem, coloca no para-brisa essa multa de trânsito. Veja, esse é um ato administrativo juridicamente inexistente, porque não foi praticado no exercício da função administrativa. Aquele sujeito, aquele particular que nunca foi servidor público, não exerce função administrativa. Então, aquele ato não pode ser imputado ao Estado. Se o ato não é imputado ao Estado, não é imputável ao Estado, não é possível dizer que é um ato administrativo. Então, se trata de um ato administrativo inexistente. Veja, meu querido, que o plano da perfeição ou da existência se resolve na análise dos dois elementos e desse pressuposto. Muito mais frequente do que o plano da existência é cair na prova alguma pergunta sobre o plano da validade. A partir do momento em que o ato ingressa no mundo do direito, a partir do momento em que o ato sofre a incidência da norma, cumpre o seu ciclo de formação, sobe o degrau da existência,
eu posso começar a verificar se esse ato foi praticado em conformidade ou não com o direito.